Felicien. Era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna, e não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável, fora mister uma boa triagem. Custa-me crer. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, estando no seu elemento, não faria tal esboço senão de um modo rústico. Não o lobriguei, porém. Onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio e assim fico por aqui. Nota: apesar de o espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e por conseguinte de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero de morte ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu seu caráter. Tal circunstância deixava-nos em dúvida sobre a sua identidade. Poderia nos dizer como morrestes? Tu me perguntas como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Tal respostas, como já dissemos, deixava-nos em dúvida sobre a identidade do espírito. Perguntamos então ao guia do médium se o espírito em comunicação era efetivamente o de Felicien, pois a linguagem quase despreocupava, tornava-se suspeita em se tratando de um suicídio. O guia respondeu que sim, era ele mesmo. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por essa razão que dissimulara a sua linguagem, acabando, no entanto, por confessá-lo, diante da pergunta direta que fizéramos, mas não sem angústias. O suicídio o faz sofrer muito, e por isso desvia o mais possível tudo o que recorde o seu fim funesto. A vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações. Pessoalmente não me esqueci do quanto eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se eu pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil para vós. Entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim,
obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me de covarde e com razão, porque é uma extrema covardia renunciar à vida. É a quarta vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade. Ah, orai, meus amigos, que suplício o meu. Quanto sou desgraçado. Orando fazeis por mim mais que por vós pude fazer quando na terra. Mas a prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével diante de mim. É preciso tentá-la novamente em dado tempo. Terei forças, ó meu Deus. Recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos, é desesperador mesmo aqui. Eis porque tenho carência de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Por isso lhes peço, orai por mim que eu quero orar também. Nota: este caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à provação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Assim se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-la até que saiamos vitoriosos da campanha. Por favor, me ouça, eu te peço. Ouça e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato, obediente e cego. E se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, sem o que somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente da vossa última encarnação, pois tinhais tudo que se fazia preciso à felicidade humana na terra: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Haveis de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis ter evitado tal acontecimento. A vossa provação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar, não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, tal como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação, tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de todo tenhais triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Assim sofrereis, não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincindires no erro.
De vós depende no estado espiritual tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantemente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência a todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que, sob outros aspectos, o vosso progresso é já considerável. Como vedes, meu irmão, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundardes com os vossos esforços. Oh, obrigado. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las, garanto, no reparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Meu nome foi Felicien. Antoine Bell era o caixa de uma casa bancária no Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele as seguintes informações. Conhecia-o, havia perto de 20 anos, como homem pacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia nos peitos. A família vivia em constante ansiedade das 9 da manhã às 4 da tarde, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde aliás escriturava os seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância de suas ideias, exclamava: Não, não, quereis iludir-me? Lembro-me, é a verdade. A pedido desse amigo, evocamo-la em Paris a 17 de abril de 1865. Nosso desejo era saber apenas qual a sua posição neste novo mundo em que se achava e também ser-lhe útil. Tínhamos esperança de que as nossas preces atenuariam as suas penas. E então o pobre suicida falou que tudo confessaria, e se de alguma sorte fosse possível nossas preces lhe atenuar os sofrimentos, que eram muitos, pois sentia-se horrorizado pelo crime, seria-nos infinitamente grato. Ele afigurava-nos em boas condições, visto como o arrependimento já se implantara em seu coração, o que constituía-lhe um começo de reabilitação. Deus infinitamente misericordioso sempre tem piedade do pecador arrependido. E nesse instante convidamo-lo a orar conosco a prece aos suicidas que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma desses nossos pobres irmãos. Que possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que eles estão experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas.
Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram, que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que hajam de passar, a fim de repará-las. Afastais deles os maus espíritos, capazes de os impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependidos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Que o Senhor nos abençoe. Depois da prece, pedimos então que tivesse a bondade de dizer-nos de quais crimes se reconhecia culpado. Lembramo-lo de que tal confissão seria-lhe favorável. A sua resposta foi: deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça que me correspondia, mas pelo fato de ser pobre, fui repelido pela sua família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares. E assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme é tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Oh, meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso, e sinceramente vos lamentamos, dado porém que vos arrependais. Deus se compadecerá de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Não. E confesso para vergonha minha que a esperança se me desabrochou novamente no coração com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos e acabei por expiar no último suplício aquele meu desvario e enforquei-me. Na vossa última encarnação, tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? Nos últimos anos somente. E eis como eu era bom por natureza, e depois de submetido como todos os homicidas ao tormento da visão perseverante da vítima que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, a última, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Alternadamente influenciado por ele e por meu guia que me protegia, eu era o envenenador e ao mesmo tempo o pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos.
Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança. E orai por mim para que adquira energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário. Prova que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Nota: nesse instante, pedimos ao guia do médium se um espírito obsessor poderia realmente levar o obsidiado ao suicídio. A resposta foi: certamente, pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão, dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Perguntamos ainda ao guia do médium se pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação, visto como, apesar da prece e do arrependimento, terem libertado aquele espírito da visão tormentosa da sua vítima. A resposta foi: o arrependimento, como sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova, por atos, do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando dela sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram assaz forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Nota: estes dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações e por tanto tempo quanto da sua ineficácia. Antoine Bell patenteia-nos, enfim, o fato por muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, qual um remorso e um aviso. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas. Que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir.